Um idoso corta as conchas ao meio, acompanhado pela poeira todos os dias, apenas para criar camadas de madrepérola com a espessura de papel A4. O primeiro passo na fabricação da madrepérola é selecionar as conchas, e o idoso precisa escolher as que têm uma aparência cheia e cores bonitas desta pilha de moluscos. Em seguida, ele corta verticalmente com um espaçamento de 2 centímetros, pegando apenas a parte mais larga do meio. Depois, usa um bastão de madeira para estabilizar a concha e realizar o primeiro polimento, balançando-a para os lados. Embora a quantidade de poeira na oficina ultrapasse os limites diariamente, isso não diminui o amor que ele tem por este trabalho. A seguir, começa o polimento da superfície da madrepérola, que torna as faces mais suaves, mas essa espessura ainda não atende à demanda atual, então ele se dirige à oficina de moagem, onde encontra uma pequena máquina de moer. Ela é composta por rolos pequenos e lâminas, e por meio de vibrações repetidas, as camadas de madrepérola são afinadas várias vezes. Esta etapa geralmente requer cerca de 10 processos de moagem para atender às exigências de produção. A espessura foi reduzida em 4/5 em comparação com o início. Em seguida, usam uma chapa de aço para unir as duas partes e colocam-na em uma caixa de pressão a quente. E a pressão torna a madrepérola mais reta. Para acelerar o processo de amolecimento, um fogão a gás é instalado embaixo, para aumentar a temperatura da água e a energia térmica da caixa. Esta etapa geralmente dura cerca de 5 minutos. Quando o tempo é cumprido, a camada de madrepérola pode ser retirada. Visualmente, a camada de madrepérola agora está perfeitamente reta, sem curvaturas. Passamos agora para o processo de colagem, onde o trabalhador precisa distribuir as camadas de conchas de forma uniforme, uma sobre a outra, sem deixar espaços excessivos entre elas e deixá-las de lado para solidificar. Mas neste momento, a camada de madrepérola ainda apresenta certa curvatura e precisa ser colocada sob um compressor por até 24 horas. A pressão pode alterar a estrutura da concha, unindo as camadas de madrepérola. Neste ponto, a superfície não deve deixar espaço sobrando. Vamos ver como está o produto final até agora. Com as matérias-primas preparadas, começamos a cortar o molde de papel. Primeiro, cortamos os padrões com uma tesoura, garantindo que as bordas fiquem retas e diferenciando por tipos. Em seguida, pegamos uma placa de madrepérola que contém 50 camadas e com uma pinça, colamos todos os padrões na superfície, mantendo o espaçamento correto à esquerda e à direita. Caso contrário, se um pedaço for cortado errado, 50 pedaços serão desperdiçados. Após décadas de prática, o idoso se tornou cada vez mais habilidoso na corte, e os detalhes das texturas são feitos sem falhas. No entanto, ele não tem o hábito de usar máscara, e sua tosse se torna cada vez mais frequente. Assim, um padrão em forma de flor é criado, seguido por outro padrão de animal, revelando camadas de madrepérola de formas diversas, mas a superfície ainda está bastante dura. Para separar as camadas de madrepérola, uma camada de tecido amarelo é colocada sobre elas, seguida por uma bacia de água morna, e após a imersão, o tecido é removido. Cada camada de madrepérola se separa suavemente. A razão para escolher a madrepérola é que sua luminosidade, sob a luz, parece refletir uma variedade de cores, tornando-se o material principal para produtos de luxo. Após aplicar cola quente na caixa de madeira, começamos a etapa manual. Primeiro, colamos uma camada colorida em um canto e, em seguida, fixamos outra camada. Embora essa etapa pareça simples, não é nada fácil. O trabalhador deve dispor todos os padrões de uma só vez, especialmente o espaçamento e a posição, pois qualquer erro, por menor que seja, requer retrabalho. Depois, colocamos uma folha de papel branco sobre a superfície para fixar os padrões com mais firmeza e deixamos na prateleira para uma breve armazenagem. Em seguida, pegamos outra caixa de madeira e lavamos a superfície com água, enquanto a folha branca é deixada de lado para secar rapidamente. Como a lateral da caixa de madeira é escura e sem beleza, precisamos colar padrões variados nas laterais. Comparado aos padrões incrustados anteriormente, esta camada parece ainda mais detalhada, especialmente a borboleta que é menor que uma unha, mas com um padrão incrivelmente refinado. Uma vez que todas as posições estejam coladas, passamos para o processo de acabamento da superfície. A tinta usada para a pintura é um verniz claro, semelhante ao utilizado nas superfícies de móveis, que aumenta o brilho. Para alcançar o melhor resultado, a superfície também deve ser polida completamente. Esse tratamento na superfície pode aumentar significativamente a textura delicada da caixa de madeira, tornando-a muito mais suave ao toque. Como uma caixa de madeira requintada poderia ter apenas uma camada de tinta? Não, ainda precisamos aplicar uma segunda camada de verniz. Dizem que uma caixa assim, se usada corretamente, pode durar 100 anos sem se deteriorar. Você acredita nisso? Em seguida, apertamos todos os parafusos, e a abertura é substituída por uma borboleta metálica. A atenção aos detalhes é realmente impressionante.
Embora o espaço interno não seja grande, ele pode acomodar objetos valiosos. Que tal uma caixa de madeira incrustada com madreperola, uma tradição artesanal chinesa? Quanto você acha que vale?